Boa noite, dando início a mais uma Entrevistas. E hoje vamos receber aqui o ator Paulo Reis. Ele é ator, ele é diretor e ele é escritor. E vai estar contando aqui pra gente um pouquinho da sua carreira, como foi aquele início que a gente sempre pergunta, né? E vamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, do que ele anda fazendo hoje, né? Com a sua carreira aí, quais os projetos. Estamos aguardando a entrada do ator Paulo Reis, grande ator que tem um histórico enorme de filmografia, teatro, nasceu no teatro e tem uma história longa, né, linda, uma trajetória brilhante, como a gente chama. E está aqui conosco já muita gente amiga, o Marcos Mainardi, seja muito bem-vindo. Rodrigo, seja bem-vindo. Está aqui também conosco a rede SDP TV, maravilhosa, está aqui conosco o Fabrício, Antônio Gilberto, meu querido, seja bem-vindo, ele que é o dono, né, o diretor da rede SDP TV, está aqui conosco, saudades também, saudades também, meu amigo, mas daqui a pouquinho estaremos juntos de novo, tá? E está aqui também o Valdenor e aguardando a entrada do meu convidado, que daqui a pouquinho vai estar conosco aqui, contando sobre a sua carreira. E também sobre histórias de vida, né? Ele disse, vou contar tudo e um pouquinho mais. E daqui a pouquinho ele está entrando aqui conosco. Semana passada eu estive com o ator Marcos Breda, também foi uma super live maravilhosa. O ator Marcos Breda é uma figura, né? Um ser humano incrível. Esteve aqui comigo semana passada. Está aqui conosco também o Murilo Bellato, seja bem-vindo. Estamos aguardando a entrada do meu convidado. E vocês aí, se quiser, manda aviãozinho aí para as pessoas ir entrando, né, avisando que a live já começou e que daqui a pouquinho o convidado vai estar aqui conosco. Quem mais está aqui? E eu estou mandando aqui os aviãozinhos, viu, gente? Para o pessoal aí se ligar, aparecer, está aqui conosco. Quem mais está conosco? Gladstone, seja bem-vindo. Ele que é um grande poeta, está aqui conosco. Cláudio Bonfos, meu querido, grande artista, também está conosco. Nada Burilo, seja bem-vindo, boa noite. E aguardando a entrada aqui do meu convidado, que daqui a pouquinho deve estar entrando aí. Portugal, olá. Gladys, eu tenho acompanhado aí, viu? Suas postagens. Gosto muito delas. Deixa eu colocar aqui o... Gente, aqui em Aracaju, eu estou em Aracaju. E aqui está fazendo muito calor. Embora tenha caído algumas chuvinhas, mas o calor aqui é muito grande. É 31 graus, 32, mesmo com chuva. E está muito quente aqui. E eu estou aqui tentando me refrescar um pouquinho. Luiz Rodolfo, seja bem-vindo também. Meu convidado acabou de entrar. Meu convidado, o ator Paulo Reis. Já vou chamá-lo para fazer a apresentação e começarmos essa entrevista tão aguardada, né? Vou te chamar, Paulo, só um minutinho. Aqui. Entrar aqui e dividir telinha comigo para darmos início à nossa entrevista de hoje. Santos Júnior, seja bem-vindo. Todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. E o psicanalista Marcos Souza está na área também, seja bem-vindo. Meu companheiro aí de live, parceiro de jornal. Paulo, ao contrário, Paulo. Ele já entrou. O que está ao contrário? Eu não estou te vendo. Hein? Não estou te vendo. Por que será? Não sei, está tudo escuro e eu estou vendo... Será que é porque está ao contrário? O que é ao contrário? Você tem que virar a tela para você. Não sei. Agora sim. Agora. Você está de cabeça para baixo? É assim mesmo? Não, está de cabeça para baixo. Agora tem que virar assim, contrário. Pois é, se eu fizer no computador não é melhor, não? No computador não vai. E no A live... celular? Agora tá bom. Ah, agora foi. Tá ótimo. Só abaixa um pouquinho para teu rosto ficar todo na tela. Aê! É. Melhorou? Tá ótimo. Agora tá perfeita. A imagem Ok. perfeita. Você está me ouvindo? Não, está baixo o Abaixa volume. o volume? Espera aí. Tá. Consigo.
A grande e bela jornalista só atende estrelas como esse fenômeno. É verdade, psicanalista Marcos Souza. Eu vou tirar meu fone para ver se melhora. O problema desses iPhones... Melhorou. Melhorou? Melhorou. Mas vamos ver se não vai ficar picotando, tá? Aí você, qualquer coisa, você me fala. Tá bom. Tá. Então vamos apresentar, já temos muita gente aqui conosco, né? Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Vera, boa noite, sempre aí, parceira, né? Divulgando aí os meus trabalhos. Muito, muito obrigada, Vera. O psicanalista está falando aqui que você é um fenômeno. A Gaba, Marcelo, tanta gente que já entrou aqui conosco. Estou recebendo hoje aqui o ator Paulo Reis. Paulo Sérgio Moraes Rego Reis, conhecido artisticamente como Paulo Reis, né? Carioca e um ator de uma bagagem de mais de 45 anos de trabalho. Novelas, cinema, teatro e séries. Foram muitos personagens interpretados. Uma filmografia brilhante. Vamos conversar agora um pouquinho com ele, entender um pouquinho do início da sua carreira, né? E um pouquinho da sua história, porque tem muita gente aqui já querendo saber, já mandaram muitas perguntas no meu direct, viu, Paulo? Você é muito querido e as pessoas são muito fãs de você, assim como a jornalista aqui também, né? Que sempre o seu trabalho. Você é um grande ator, né? E começou no teatro, né? Você começou no teatro. Quando e onde exatamente começa a tua história com a arte da interpretação? Vamos entender um pouquinho do início. Começou aos 5 anos de idade. Nossa. Eu estudava numa escola experimental na Avenida Atlântica, aqui no Rio de Janeiro, e eu não sabia nem ler. Mas todo ano tinha um balé escolar. E como era uma escola experimental do município do Rio de Janeiro, da prefeitura, tinha entrada franca no Teatro Municipal. Então, aos 5 anos de idade, eu estreiei nas Tábuas Sagradas do Teatro Municipal, fazendo um lagarto rastejante atrás de uma borboleta, que era uma menina, uma colega de sala. E essa foi a minha estreia, eu nunca esqueci. Aí, 7 anos depois, eu fui para os Estados Unidos e tinha uma professora inglesa, que era apaixonada por teatro, e resolveu que ia montar o Hamlet com a nossa turma, de 12 anos de idade. E aí, como eu não falava inglês muito bem ainda, ela me escalou para fazer o fantasma do pai do Hamlet. É claro que ninguém entendia nada do que a gente estava fazendo, muito menos nós. Nós não sabíamos. Mas a montagem foi um sucesso, os pais adoraram e tal. Aí depois eu fui para o tablado aqui no Rio de Janeiro, já aos 20 anos de idade. E aí eu estudei com a Maria Clara Machado, foram 3 anos lá muito intensos. Tive como colegas de sala, digamos assim, Luiz Cardoso, Sura Berchevsky, Bernardo Jablonski. Então, eu me formei numa geração muito, muito bacana, muito marcante. E aí eu fui fazer teatro em favela para combater a ditadura militar com a Rosane Goffman e outras pessoas. Fizemos um grupo. Não tinha patrocínio nenhum, nós éramos quixotescos, éramos idealistas, queríamos combater a ditadura fomentando a cultura. E isso durou 2 anos, até que eu finalmente fundei o grupo Pessoal do Despertar, com o Miguel Falabella, Maria Padilha, a própria Rosane Goffman, Zezé Polesso, Daniel Dantas. Aí ganhamos alguns prêmios e fizemos várias montagens de clássicos europeus, mas de uma forma inovadora. Esse foi o começo. Eu me estendi demais até, né? Não, foi ótimo. Foi um começo longo. Foi ótimo. Você falou em Rosane Goffman, ela está agora em espetáculo no teatro, né? Dirigida pelo Márcio Azevedo, meu querido Márcio Azevedo. Ela está rodando uma peça chamada... Até anotei. Eu sempre soube. Eu sempre soube. Está rodando aí com o Márcio. Tá para cima e eu assisti. É um espetáculo muito tocante, muito comovente. O Márcio é maravilhoso, é um escritor maravilhoso, né, Márcio Azevedo? Você conhece, né? Não tive o privilégio de conhecer ainda não. Mas conheço a Rosane, né? Eu fui numa pré-estreia dela, no Midrash, aqui no Leblon. É um espetáculo muito comovente e muito importante nos dias de hoje, num Brasil como o nosso, num país como o nosso, como homofóbico. Sim. É muito importante o tema do espetáculo dela. É muito contundente. O Márcio, ele sempre escreve assim, nesse contexto, né? De sempre de crítica de alguma coisa. Ele é muito bom. Aí tá aqui o Beto Patriota, parabéns, minha amiga, que Deus abençoe. Esse rapaz aqui é um cineasta que acabou de rodar recentemente um longa aqui no Nordeste chamado Zé da Cupira, um cangaceiro de Poço Redondo.
Muito legal. Fiz participação, uma pequena participação nesse filme dele. Ah, E ele é? está aí agora, as voltas como é? Os finalmente do filme, né? Vai fazer agora como é que se diz? A Depois do filme. pós-produção. Exatamente. E aí tá aí as voltas com ele. Daqui a pouco tá no cinema, estourando aí no cinema. Que Parabéns, bom, que diretor. ótimo. Quer dizer que então já somos colegas, eu e você. Já. Não, não tenho ainda essa projeção não que você tem, não, mas eu estou iniciando. Devagarzinho eu chego lá. É Vamos lá, verdade. mas eu estou iniciando nessa questão de cinema, não só com participação como atriz, mas eu estou também envolvida em produção, né? Vou estar Ah, é? rodando ano que vem o longa-metragem Tiradentes, lá em Congonhas. Vamos estar rodando lá, o Werner vai estar na Olha. direção do filme, convidamos, e o Werner vai estar dirigindo esse longa. Já vemos nesse processo há um bom tempo. E agora, Ah, finalmente, a lei liberou, né? A lei liberou, já estamos aí, finalmente, né? já estamos aí às voltas com o filme. Mas vamos falar de Paulo Reis, que a gente não está falando aqui da jornalista Cíntia Menezes. A Vera está dizendo que é sua fã, super fã. O Kika está dizendo que você é um querido. O Beto está dizendo que você é um grande ator. E só elogios, só gente boa aqui entrando com a gente. Então vamos entender. O Paulo, tem perguntas aqui para você. Então vamos dar prioridade para as perguntas das pessoas. Van, seja bem-vinda, Van. Tá, o psicanalista Marcos Souza está perguntando: Paulo, como foi trabalhar em tempos de ditadura? Foi difícil, foi, claro, foi muito difícil. Eu tive, inclusive, uma peça que nós ensaiamos 5 meses, com amigos queridos, direção do Roberto Frota, querido amigo admirável, veterano, e era uma peça do Eide Ribeiro, um dramaturgo mineiro, que se chamava Carne e Osso. E era uma metáfora um pouco delirante, um pouco surreal do Brasil daquela época. A protagonista era uma mulher, chamava-se Emiliana de Queiroz, porque era um pastiche do general Emílio Garrastazu Médici, o ditador. Sim. E a peça falava ela oprimia o marido, que era o Bonifácio Bilhões, que era um político corrupto. E era uma metáfora da situação política. Nós achávamos que ia passar, porque não era uma coisa realista, não era uma denúncia realista. Era uma metáfora surreal. Não passou. A censura pegou e proibiu. Nós trabalhamos 5 meses com afinco, com paixão, e esse trabalho foi jogado fora, porque o censor achou que nós íamos colocar em risco a segurança nacional. Vê se pode. Uma coisa. Era uma super proteção para uma coisa que. Quem dera que a arte tivesse esse poder. Às vezes, até tem. Às vezes, até um artista ou uma obra de arte consegue derrubar uma tirania ou dar início a isso. Ou A despertar algo, Antígona, né? Ou a despertar. Antígona é uma peça grega clássica, tenta fazer isso, né? Mas não faz, ela simplesmente desperta consciências. E isso um dia tem frutos que se transformam em ações concretas. Mas não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Ninguém sai do teatro, agora eu vou derrubar o regime. Isso não existe. Né? Não é assim. Mas a censura não quis saber e a gente teve o nosso trabalho interrompido. Jogamos. Aí, anos depois, eu persisti, montei a peça, mas a situação política já tinha mudado. Demorou quase 10 anos para eu refazer esse trabalho e aí a peça já não batia mais na plateia como teria batido naquela época. Ela não tinha mais a mesma mensagem com o mesmo vigor. Enfim, então a censura realmente atrapalha a vida das pessoas. É duro. E olha que o nosso caso nem foi um caso. Nós não fomos perseguidos pela ditadura, o teatro não foi invadido, como aconteceu em outras instâncias com colegas nossos. Não teve isso, né? Mas é muito ruim, é muito frustrante. A Cláudia Alencar, ela fala muito sobre isso, que ela viveu esse tempo, e ela disse que era Sim. o seguinte: a gente ensaiava a peça, no dia do espetáculo, eles impediam que a gente realizasse. Ela disse que era muito ruim. Não, e a Cláudia teve mais problemas mais sérios. Foi. Ela foi presa, Foi. enfim, eu nunca fui preso, então
Não vivi isso com essa intensidade. É muito ruim. A ditadura é ruim em todos os aspectos. Mas na arte talvez seja pior. Na luta política é pior do que tudo. Obviamente, as pessoas são torturadas, são mortas, acontece tudo isso. Na arte não, é só uma censura, mas é como se fosse uma morte em vida. Você fica muito frustrado. É até melhor a gente mudar de assunto. Então, então tá bom, então vamos para frente. O Kiko Nascimento de Pernambuco está dizendo aqui que você é um ator rico de aprendizagem. O Rosimir da Cerâmica, que também já esteve aqui comigo, né? Da Arte Ceramenha, está dizendo boa noite, Paulo. Salve Recife, na ditadura sim. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. A melhor apresentadora do Brasil. Deixa de expor. É fã, né? Fã é fã. Obrigada. Ari, seja bem-vinda. Eu queria fazer um adendo a essa pergunta da ditadura, que essa pergunta veio a calhar. É desagradável falar da ditadura, por isso que eu quis mudar de assunto. Mas é muito agradável falar de como foi trabalhar no período pós-ditadura, no período da anistia. Foi nesse período da anistia, de 79 em diante, o verão da anistia, a tanga do Gabeira, topless na praia, o Brasil renasceu naquele momento, né? Fez as pazes consigo mesmo. O Brasil voltou a ser colorido, a ser diverso naquele período. E foi exatamente nesse período que floresceram os grupos de teatro, dentre os quais o meu, com o Miguel Falabella, Maria Padilha, Rosane Gomes, Daniel Dantas e blá, que a gente ganhou prêmios e tal. Foi exatamente nesse período, junto com outros grupos. E existe uma coisa muito parecida entre aquele período, o verão de 79, a lei da anistia, o Brasil fazendo as pazes consigo mesmo, a cultura voltando a florescer, voltando a dar as caras, e o momento que a gente está vivendo agora. É um momento parecido, em que após 4 anos não teve censura explícita, mas teve asfixia econômica. As leis ficaram trancadas, as verbas sumiram. Então, essa também é uma maneira de censurar. Você não manda calar a boca, mas você mata a míngua. A atividade não consegue se desenvolver. Então, depois desse período de 4 anos, está existindo agora um período de renascimento, de reflorescimento. A gente está vendo os teatros estão lotados de novo. Claro que a pandemia também teve uma culpa nisso, uma responsabilidade. Nós sofremos um nocaute, um governo hostil e uma pandemia. Para a arte, para a cultura em geral, foi muito duro esses 2, 3 últimos anos. Foi difícil, foi esquerda, direita, nocaute. Mas agora a gente está vivendo um período de reflorescimento, de renascimento, que é muito parecido com o verão da anistia naquela época. Eu que o diga, porque o projeto só saiu agora. Depois de tanto tempo. Exatamente. Está aqui conosco a grande apresentadora também, produtora cultural, Doinha Prata. Ela também tem um grande programa e está sempre aí nas redes sociais, mídias. Né, Doinha? Ei, você está aí, é o programa dela. E está dando aqui boa noite para você. Boa noite. Kiko está perguntando, Kiko Nascimento é de Pernambuco, também trabalha muito com produção, né? É um grande produtor. E ele está perguntando, para quem ou o que esse querido fecha as cortinas da vida e quem merece um bis? Perguntas de Kiko. Para quem o quê? Como é que é? Para quem ou o que esse querido artista fecha as cortinas da vida? E quem você acha que merece um bis? Olha, eu vou dar uma resposta que parece que eu sou um político mineiro do PSD que vou ficar em cima do muro, mas eu não fecho as cortinas da minha vida para ninguém. Ninguém. A minha vida é um livro aberto, que entra no meu ouvido e deságua na minha boca. Eu sou totalmente transparente e eu não vou fechar a cortina da vida para ninguém. Agora, nem todo mundo merece um bis. Um bis não é para todo mundo, é só para alguns. Esses são mais selecionados. Mas eu acho que merece um bis todo mundo que pedir. Todo mundo que quiser, todo mundo que pedir merece um bis. Então o programa Entrevista merece um bis depois, tá? Olha, Vilton Norton está aqui conosco, grande dupla de cantor lá do sul do país, faz maior sucesso aí com músicas lindíssimas, né? É o que eu gosto muito, atemporal. E vamos à pergunta. Eu queria perguntar sobre uma peça que você dirigiu e interpretou, chamada Metamorfose.
Porque eu vi um pouquinho sobre esse livro, que é do Franz Kafka, né? Esse foi o seu Exatamente. primeiro trabalho, não é isso? Foi. Como diretor? Conta um pouquinho, Cidade, por que você escolheu Metamorfose para trazer para o teatro? Olha, É assim, é um clássico da literatura universal, né? pois é. Eu era aluno, eu tinha 20 anos, isso foi em 72. E era o meu primeiro ano como aluno no tablado. Eu era um aluno fominha, eu participava de várias turmas, que eu queria aprender mais depressa que os outros. E todo no fim do ano, as turmas se dividiam em pequenos grupos de 6, 7, 8 pessoas e montavam uma peça curta, por sua própria conta. A Maria Clara Machado não participava desse processo, as pessoas ensaiavam sozinhas e apresentavam lá como um trabalho de fim de ano. E eu me juntei com duas atrizes muito talentosas, que depois seguiram carreira, a Guida Viana e a Gilda Guion, atrizes premiadas, que estavam em duas turmas que eu participava. E eu tinha acabado de ler esse livro, eu estava muito impactado com a história do estudante que vira uma barata e se aliena da família, que é um problema que, né, tem muitos adolescentes que ficam assim, alienados da família, se sentindo monstruosos, porque os pelos começam a brotar no corpo, o cara entra na puberdade, ele não entende, ele cresce, ele não entende o que está acontecendo com ele. Ele acha que está virando um monstro, uma barata. A natureza está seguindo o seu curso. Mas a falta de informação faz com que ele se sinta um Dr. Jekyll e Mr. Hyde, um monstro, né? O médico e o monstro. E eu sugeri que a gente fizesse uma adaptação desse livro, me propus a fazer a adaptação por escrito e consegui um milagre de convencer as pessoas a entrarem na minha onda. Esse foi a minha primeira proeza. Começamos a ensaiar. Eu comecei a adaptar e começamos a ensaiar. A Maria Clara Machado, quando soube que tinha um grupo de alunos adaptando Metamorfose de Kafka, ela ficou apavorada, pensando, esses caras são doidos, esses meninos estão da pá virada, o que virá por aí, uma coisa horrorosa. Mas ela não falou nada com a gente, porque seria uma censura, e o tablado não censurava ninguém, deixa rolar. Nós ensaiamos e a peça rolou, dentro das nossas limitações, da nossa tosquice, da nossa ignorância, a peça fez um relativo sucesso. E aí chegou o grande dia da avaliação, em que a Maria Clara Machado reunia a turma toda e avaliava trabalho por trabalho. Você tinha que ouvir, às vezes, críticas, às vezes elogios, enfim. Nós éramos marinheiros de primeira viagem, era a primeira vez que a gente estava vendo aquilo. E ela falou, olha, eu tiro meu chapéu para vocês, porque nós ficamos apavorados, nós ali na sala da diretoria, nós ficamos apavorados com a ousadia de vocês. Achamos que vocês eram uns loucos, mas vocês conseguiram, vocês comunicaram o que o livro, a mensagem do livro, e foi uma noite muito agradável para todo mundo, para nós espectadores. Então, muito obrigado, e eu tiro meu chapéu. Eu saí de lá me achando o Laurence Olivier, sei lá o que, o Charles Chaplin, que para nós foi um golaço, sabe? A gente não tinha a menor pretensão e ouvir que a Maria Clara Machado estava tirando o chapéu. Claro que ela foi gentil, ela foi generosa, ela guardou as críticas para ela própria, mas para nós foi uma tarde muito vitoriosa que nós nunca mais esquecemos. E teve um detalhe escabroso, porque era tudo muito improvisado. Nós não tínhamos, era tudo feito com recursos próprios. Então, eu tinha que comprar uma malha marrom, dessas de balé, para interpretar a barata. Eu interpretava a barata. E eu fui lá e comprei num armarinho vagabundo do Leblon, onde eu morava, me dá uma malha marrom, aí não prestei muita atenção. E aí eu vesti a malha naquela correria, era tudo na correria. E tinha uma hora que a barata levantava. Eu tinha umas asas de isopor, uma coisa assim. A barata levantava. E a malha marrom era completamente transparente. Meu Deus! Eu fiz um nu frontal no palco do tablado, aos 20 anos de idade. Até hoje as pessoas lembram isso quando falam da peça. Enfim, foi um acontecimento. Involuntário, eu não tinha noção do que estava acontecendo, a plateia num zoom, zoom, zoom danado, e eu não sabia o que estava acontecendo. Achei que era... Eu não passou pela minha cabeça que estava totalmente exposto ali. Enfim, bola para frente, é isso aí. Eu confesso que eu fiquei muito curiosa para ver essa peça, viu? Quem sabe você não volta com ela agora com um recurso maior dos dias de hoje, né? E eu vou assistir. É melhor deixar isso no passado. No passado, certas coisas
não quero fechar a cortina para nada, mas certas coisas não merecem um bis. Essa não merece. O seu Rogério está aqui, está dando boa noite, diz assim, mande uma caixa de bis para mim, ele é um grande cantor pernambucano, vai estar comigo também aqui no programa. Albuquerque está falando o seguinte, então eu quero um bis, tirei uma foto com você aqui no Rio de Janeiro, quero tirar outra, você deixa? E está rindo. Doutora Bárbara, seja bem-vinda, Bárbara Paulino está aqui, e muita gente entrando aqui conosco, e eu quero saber o seguinte, você fez muito teatro, porque depois dessa primeira você fez vários, né? Você falou aí, de edição, como é? De edição Vatapá, com a querida Rosane Goffman, né? E tantos outros, e foi um tempo de muito crescimento e experiências. Como foi que você começou na televisão? Eu comecei na televisão em 1985, fazendo assistência de direção do Ari Kozlov na TV Manchete, a saudosa e extinta TV Manchete. Tinha um programa muito interessante lá, uma minissérie escrita pelo Braulio Pedroso, sobre o caso Baumgarten, que foi um empresário que foi morto no Rio de Janeiro em circunstâncias misteriosas, o corpo dele apareceu boiando na Baía de Guanabara, nunca esclareceram, não tinha um governo metido no meio, e o Braulio escreveu uma minissérie muito interessante, o Ari Kozlov reuniu um elenco estelar com Ítalo Rossi, Renata Sorrá, e aí eu estava desencantado com o teatro. Eu já tinha tido propostas para ir para a televisão antes, eu tinha recusado, porque eu estava apaixonado pelo teatro, mas chegou um período que as coisas mudam e eu estava um pouco desencantado. E aí eu procurei o Ari Kozlov lá, porque nós nos conhecíamos de estreias de teatro, não eram provavelmente amigos, mas éramos admiradores um do outro, digamos assim. E falei, Ari, eu estou querendo trabalhar na televisão. Ele falou, vem trabalhar comigo aqui, para ser meu. Eu comecei como assistente dele. E aí, no outro ano, nós fizemos um programa com o Mauro Razzi, já o Vicente Pereira, o Geraldinho Carneiro, que era o Tamanho Família, que era parecido com a Grande Família da Globo, mas era diário, meia hora todo dia, era um sitcom. Numa época que não existiam sitcoms, porque não tinha nenhum programa que fosse diário. E era uma loucura, porque num dia era uma família e suas aventuras. Num dia a família ia para o Egito Antigo, no outro dia ia para a Lua. Então a produção tinha que ralar horrores para produzir isso em de 24 horas para meia hora no ar. O programa foi um sucesso, todo mundo queria fazer o programa, começou a crescer no Ibope e me trouxe um certo prestígio. Aí eu já estava como co-diretor, dirigindo independentemente do Ari Kozlov. E aí eu fui na Globo, apareceu uma oportunidade para fazer tinha um programa chamado Teletema, que eram 5 episódios na mesma semana, sobre uma história. E era o caso Mengele, escrito pelo Alfredo Sirkis, que o saudoso Alfredo Sirkis, o caso Mengele, aquele nazista que foi encontrado aqui. E o Paulo Betti, por acaso, não pôde fazer o programa e me escalaram como protagonista, ao lado da Carla Camurati, Rubens Correia, foi maravilhoso. E aí a minha carreira como ator só começou de verdade, profissionalmente, já em 86, 87, 88, aí eu fiz Vale Tudo e ganhei o prêmio de revelação de ator aos 38 anos de idade, meio, né, a revelação velhusca já estava meio uva passa. Então eu demorei a acontecer como ator. Eu aconteci como diretor muito mais cedo. Eu até esqueci que eu era ator. Eu trabalhava tanto como diretor que eu esqueci. Aí, quando eu ganhei o prêmio de revelação de ator, aí sim, eu sou um ator. Foi como personagem de Olavo, né? Olavo Jardim, o fotógrafo pornô, o cafajeste de bom coração, do Diabo 4. Né? Olavo Jardim foi uma sensação. Então, assim, Brasil, depois desse personagem, ele foi assim, você considera ele um divisor de águas? Ah, com certeza, com certeza. Mas tem o outro lado da moeda, né? Foi um personagem tão marcante que o personagem prende um pouco o ator, para você, até hoje eu sou aquele ator que fez Vale Tudo, por mais que você faça outras coisas diferentes, aquele personagem foi muito marcante. Então, agora, é um personagem que eu amo. O outro que foi muito marcante foi agora na Record, o Eudade dos 10 Mandamentos, que não teve a mesma projeção, mas foi muito marcante. Hoje mesmo eu fui reconhecido na rua
Você não fez Eudade de 10 Mandamentos? Eu fiz, mas eu estava de barba, bigode e peruca. Não, mas eu reconheci pelo olhar. Não foi nem pela voz, Mas foi acontece, pelo mas olhar. acontece. E é claro que isso é muito gratificante. Isso é maravilhoso. Ah, A gente faz para isso, né? como é que fazer personagem bíblico, Paulo? É, Teu volume diminuiu de repente. O que aconteceu? foi. Eu acho que eu tentei botar o fone de ouvido, mas não está indo não. Vou tirar. Não está dando certo, então vai ficar sem fone mesmo. Melhorou. Melhorou, né? Tem jeito. Sim. Então, como é fazer personagem bíblico? Tem uma diferença aí de fazer um personagem bíblico ou personagem, vamos dizer assim, sem ser bíblico. Eu não quero usar outra palavra aqui, não, para não ficar muito cristão. Não entendi. Como é que é? Como é que é fazer a diferença do que é? Estou dizendo, tem diferença em fazer personagem bíblico de outro personagem que seja... Eu não quero usar a palavra mundano, digamos assim. Não seria isso, né? Não, eu não sinto isso, porque, por exemplo, nos 10 Mandamentos, nós éramos escravos. Pelo menos o meu núcleo, nós éramos os hebreus, nós éramos escravos no Egito. Nós éramos um povo sofrido, oprimido. Então, a religião era o que menos importava ali. A situação social dos personagens era muito mais importante. Era o opressor e o oprimido. Era o rico e o pobre, o privilegiado e o despossuído. Então, nesse sentido, eu acho que talvez tenha sido por isso que a novela tenha feito tanto sucesso, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Foi vendida para 140 países. É um sucesso planetário. E não tem nada a ver com a religião. Eles eram judeus no exílio, oprimidos pelos egípcios. Então, a emissora, sim. A emissora tem uma ideologia evangélica e evangelista, de não, enfim, eles têm um objetivo evangelizador com aquilo. Mas aquela história, por ser uma história bíblica, ela não se prestava a isso em termos dramatúrgicos, ela não admitia, a história não permitia nenhum proselitismo religioso, nada, nenhuma interferência nesse sentido. Então, para nós foi uma experiência dramatúrgica e social. Foi a única novela até hoje que conseguiu ultrapassar o Jornal Nacional. Barrou o Jornal Nacional com a abertura do Mar Vermelho. Aquele episódio deu 35, 36 de Ibope. Foi um fenômeno social isso no Brasil. Depois caiu, foi caindo, mas mesmo assim os índices perturbavam muito. Eu tinha colegas que faziam a novela da concorrente, da Globo, nessa época. Eles vinham para mim, quando é que vocês vão sair do ar? Nós não aguentamos mais vocês com aquele cajal ridículo no olho. Que eles achavam que o problema éramos nós. Quer dizer, eles achavam que... Aí encurtaram a novela da Globo, que era do Gilberto, a Babilônia. Encurtaram essa novela, botaram outra. Não adiantou nada. Eles continuaram atrás da gente. Foi um boom. Porque a novela caiu no gosto popular. E quando isso acontece... Não adianta, sai de baixo, como dizia o programa lá, o saudoso, o finado programa, sai de baixo, não tem um valor mais alto, se levanta, como dizia o Camões, em Os Ídolos, não tem como. Teve que esperar acabar. E foram 250 episódios direto, uma coisa muito impactante. Foi um boom. Ali também foi um divisor de águas. Verdade. Mas ali eu sabia que ia ser um divisor de águas desde o começo. A minha participação no Em Vale Tudo não estava prevista. Não era um personagem que estava na sinopse. Era um personagem que o Gilberto Braga ouviu falar que eu ia fazer aquela participação e falou, não, mas espera aí, eu conheço ele. Eu vi todas as peças que ele dirigiu, eu vi a peça infantil que ele fez no tablado. Ele é um ator maravilhoso, eu vou escrever mais um bloco para ele aqui. Aí o Denis Carvalho ficou olhando para minha cara e disse, você conhece o Gilberto de onde? Ué, ele foi ver todas as minhas peças, roubava todos os meus atores, trazia todo mundo para cá, a Maria Padilha, o Miguel Falabella, o Daniel Dantas. Agora ele está me devendo, ele vai me pagar. E aí ele escreveu o personagem até o final da novela, aí transformou num fenômeno. Realmente aquilo ali foi um golaço. Mas eu devo muito a ele. Eu não sabia que ia tomar aquela dimensão. Agora, nem nós imaginávamos que a novela ia tomar aquela dimensão. O Brasil parou para descobrir quem matou Odete Roitman. O Brasil parou. Ali foi um sucesso, viu? Foi um sucesso, parou mesmo. Inclusive, eu vi uma reportagem que você fala que ficou com fama de mal no meio artístico por conta de você ter dito o final da novela.
Isso é verdade? É verdade. Eu não tinha experiência, eu só trabalhava como diretor. Eu não sabia como funcionava uma novela por dentro. Hum, E aí, na véspera do último dia de gravação, foram distribuídas cenas falsas para o hum, elenco, para despistar a imprensa. E eu recebi uma cena em que eu matava a Odete Roitman. hum. E nesse dia, eu fiquei pensando, eu vou matar a Odete Roitman. Eu não sabia que existia esse estratagema dos autores para despistar a imprensa. E aí, eu tinha uma entrevista marcada com uma velha amiga, uma antiga amiga, que ficou me buzinando no final da entrevista. Ela falou, mas quem matou o Odete Roitman? A gente fez um bolão lá na redação, eu estou precisando de uma grana, me dá uma dica aí, quem matou o Odete Roitman que eu quero ganhar o bolão. Aí eu fiquei com pena dela e falei, olha, fui eu soube hoje, jura? Eu falei, eu recebi a cena hoje. Ela foi e apostou no bolão. Eu fui para a gravação no último dia e ninguém falava comigo. Todo mundo estava me dando um gelo. E gelo é uma coisa que você demora a perceber o que está acontecendo. Né? Sim, sim. Não é uma coisa que, olha, estamos dando um gelo em você. As pessoas simplesmente não falam com você. Até que acabou a gravação, eu fiquei chocado de saber que eu não era o assassino. Todo mundo foi dispensado, a gente ficou numa salinha esperando, depois foi todo mundo dispensado. Eu fiquei, ué, não sou eu, então o que está acontecendo? Quando eu saí da emissora, com o Stepan e a Cecilia, estava do meu lado, estava na banca de jornal. Eu matei Odete Roitman na minha cara, ao lado dessa manchete gigantesca. E aí eu falei, e agora, Stepan? Aí o Stepan falou, agora vai ser difícil renovar esse seu contrato. Ai, que Agora, horror, né? Isso e acontece aí, muito. agora, ninguém acreditava, como eu já tinha 36 anos de idade, uma carreira, ninguém acreditava que eu entrei de ingênuo na história. Começaram a dizer que eu tinha vazado para a imprensa propositadamente. Como eu poderia fazer uma coisa dessa? Foi uma desvantagem para mim, mas sem uma coisa de maledicência. Sim. Aí teve um jantar na casa da irmã do Gilberto Braga, e ele mandou me convidar. Poucos atores, pouquíssimos atores. E começou a rolar essa conversa lá. E o Gilberto falou assim, pois eu fiquei felicíssimo. Pela primeira vez eu consegui enganar a imprensa. Muito obrigado, Paulo. Você enganou a imprensa para mim. E aí eu fui absolvido. Mas durante um tempo eu fiquei com uma fama de traidor, digamos assim. Entre algumas pessoas, claro, outras não, imagino. E hoje em dia já Engraçado. esqueceram esse assunto. Eu acho que a própria direção mesmo deveria até alertar isso aos atores logo de início, né? Não pode vazar nada, tal, porque isso, tal. De repente deveria ter feito isso, né? Para não acontecer o que aconteceu com você, né? Quando a gente é marinheiro, né? De primeira viagem em determinadas coisas, a gente acaba pecando mesmo sem querer. Não tem Eu jeito. escorreguei numa casca de banana. Isso Acontece. acontece. Oi, Lucy Freitas está aqui, a grande escritora Lucy Freitas. Aí ela é sobrinha da Desi Gonçalves. Ela lançou um livro recentemente, Olha, Minha Tia Desi. E está que fazendo maior maravilha. sucesso, né, Lucy? Está fazendo maior Que sucesso. Ela já maravilha. esteve comigo aqui no Entrevistas e é uma querida, uma amiga, se tornou uma grande amiga minha. Celso Josino, Que seja bom. bem-vindo. O Que Cheio está ótimo. dizendo que está uma maravilha. A Adélia Fischer está aqui conosco também, uma grande compositora, A cantora, pianista? diretor, pianista. Olha, eu sou fã dela. Pois é, está aqui conosco. Acabou recentemente de lançar aí uma música aí com o Gilberto Gil, né? Lindíssima canção, um álbum aí com ele e com o Bacelar. Teve Ela tocou comigo. no Café Pequeno. Ela tocou no Café Pequeno quando eu fui diretor de lá. Olha, está aqui conosco. Ela esteve também. Abrilhantou o nosso palco. A Adélia é fantástica, né? Ela é incrível. Eu sempre estou acompanhando, ela já esteve comigo aqui, já esteve no Olha, que jornal bom. também comigo, e logo quem vai estar no jornal também é você, tá, Paulo? Ah, tá bom, que Já ótimo. está, o convite já está feito. Olha, tem outra pergunta aqui do psicanalista, ele está dizendo o seguinte, Paulo, com quem você não contracenou, mas que gostaria, e algum artista que tenha te deixado nervoso no início da carreira? Puxa, a lista de gente que eu não contracenei e que eu gostaria é interminável. Não dá nem para começar. Imagina, tanta gente que eu admiro, que eu gostaria de ter contracenado, e essa lista não dá nem para começar.
porque seria interminável. E alguém que me deixou nervoso, também é uma lista longa, porque eu comecei tarde como ator. Então, quando eu comecei, as pessoas já estavam consagradas, já estavam num nível que eu não me julgava capaz de atingir, de igualar, de contracenar de igual para igual. Embora a minha experiência como diretor, observando os atores com quem eu trabalhava, tenha me servido muito, mas eu não sabia disso naquele momento. Essa bagagem estava lá, mas eu não sabia que eu dominava isso. Foi uma surpresa até para mim. Então, uma pessoa que eu fiquei nervoso, inesperadamente, foi com a Glória Pires. E não foi na primeira vez que eu contracenei com ela. Foi já perto do final da novela, em que os nossos personagens, a Maria de Fátima e o Olavo de Jardim, se aproximaram mais um pouco. O César Ribeiro estava ausente e eu ajudei, o Olavo de Jardim ajudou, protegeu a Maria de Fátima. E por um momento teve uma cena em que parecia que algo ia acontecer entre eles. Um envolvimento maior do que simplesmente aquela relação de use-me, abuse-me, aproveita aí, de usufruto mútuo, que era aquilo ali. Eu fazendo um trabalho sujo para eles. E aí teve um momento que eu fiquei nervoso pelo que poderia acontecer entre os personagens. Foi isso. Agora, teve outras pessoas também, mais veteranas e tal, que também me deixaram nervoso, mas aí não foi tão significativo assim. Essa foi mais forte, né? Como é que você tem visto hoje o mercado? Né? O mercado, você tem acompanhado as emissoras, que as emissoras hoje elas não estão mais com casting, né, próprio, eles estão fazendo agora contratos, né, por tempo de trabalho. Como é que você tem visto esse mercado hoje? E como é que você tem visto também essa questão das novas plataformas? Agora é Globoplay, não sei, é streamer, não sei o que, um monte de coisa assim, que as pessoas estão deixando mais de assistir às televisões, né? As tradicionais, como a gente fala. Como é que você tem visto e acompanhado? Em 2019, eu fiz uma série para a Amazon chamada Homens, do Fábio Porchat, em que eu fiz o pai dele. E nós passamos um bom tempo conversando. E ele falou, Paulo, a situação, o panorama vai mudar. As majors vão vir aí, é briga de cachorro grande a partir de agora. Mas aí teve a pandemia. Então, esse processo adiou, em parte. Ele foi mais lento do que teria acontecido se não houvesse a pandemia. O panorama está mudando, obviamente. Isso não vai voltar atrás. Não existe mais o monopólio da Globo, a Record derrubou isso, né? Existia liderança, agora até a liderança já está sendo ameaçada. E isso não vai mudar. A televisão hoje em dia é um fenômeno mundial. As plataformas não estão exibindo para um país, é para o mundo. Eu fiz uma outra minissérie na Amazon, Sentença, que foi traduzida para mais de 100 países antes de ser lançada. Foi traduzida e legendada para mais de 100 países antes de ser lançado. E estreou no mundo inteiro. Então, o panorama mudou, obviamente. E as emissoras locais têm que se adaptar a isso. A Record foi a primeira, reduziu drasticamente o seu plantel de atores, reduziu o número de obras no ar. E agora a Globo não seguiu o mesmo caminho, felizmente. A Globo abriu o Globoplay para negociar em pé de igualdade com as outras plataformas de streaming. Sim. E, por incrível que pareça, está na liderança. Mesmo tendo uma plataforma nova, ela tem mais assinantes do que as outras. Tem mais programas, enfim, é mais barata, eu não sei, mas tem mais assinantes. Sim. Esse processo é irreversível e não é ruim. Não é ruim. O nível dos programas vai subir, porque tem mais concorrência. Muita coisa boa. E vai ter mais programas. Agora, a gente tem a concorrência mundial. Esse ano foram encomendadas, se eu não me engano, 36 séries coreanas. O Brasil não está nem perto disso. O Brasil ainda embora a nossa produção dramatúrgica de novelas tenha décadas, isso não vale nada para os novos jogadores que estão jogando agora. Eles querem que a gente faça coisas novas. E o Brasil não está perto. 36 séries coreanas. E quantas tem no Brasil? 10, talvez. 12. Não sei direito o número certo. Mas é muito menor.
E o Brasil é um país muito maior que a Coreia. Mas a Coreia já produz direto em inglês, tem outras vantagens, né? Mas eu vejo com bons olhos o panorama. A gente passou 3 anos de sufoco. Eu fui Mas gravar durante no a Uruguai. pandemia você desenvolveu, você chegou a viajar, não foi? Sim, O amor a Fidel, novela da Record. Eu estava gravando uma novela da Record. Foi interrompido durante 3 meses. sim, Depois foi retomada, cheia de protocolos de segurança. O ritmo era muito mais lento, sim, era muito mais caro gravar, porque o ritmo é lento e tinha mais providência a tomar. sim. Então era mais custoso para a emissora. Mas nós terminamos a novela e aí eu fui contratado para ir para o Uruguai pela Amazon. Sim. Fiquei lá 1 mês e meio. Mas foi assim, a Amazon tem mais dinheiro, então para a Amazon não teve tanto problema. Você Mas o ritmo era atuou muito lá, mais né? lento. Você atuou, né? Hein? Você atuou, né? Atuei na minissérie, na série Sentença, Sim, protagonizada pela Camila Morgado. sim. Teve a primeira temporada e agora eles estão avaliando se vai ter a segunda ou não. Eu fiz um desembargador corrupto, para variar um pouco no meu repertório. É, esse personagem te persegue, né? Porque Pois fez é, algo porque assim. você marca no primeiro. Eu fiz uma novela, logo depois de Vale Tudo, eu fiz uma outra novela, Rainha dos Cata, do Silvio de Abreu. E o Tony Ramos fazia o mau caráter e eu fazia o amigo bonzinho dele. Não. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Essa trocaram o Exato, texto o aí. Tony fazendo mau caráter. Aí no final, o Tony acabava virando o bom moço também, né? O personagem se redimia. E eu achei que eu ia para o mau caratismo. Não, felizmente o Silvio não quis levar para isso. Eu continuei o bom moço quatrocentão até o final. Mas eu me lembro que no começo o público rejeitava, o público não comprava a ideia de que ele era o mau caráter e eu era o bom moço. As coisas marcam Parece que na se imagem. cria um Né? estereótipo, A né? imagem fica marcada. Se cria um estereótipo, né? Alguns personagens são mais fortes. Mas você também. Mas essa minissérie, Essa minissérie série da Amazon lá no Uruguai era um desembargador corrupto. E tomara que eles façam a segunda temporada. É toda passada em São Paulo e foi toda filmada em Montevidéu. Mas essa é da Netflix? Essa que vai para a Netflix, que foi? Não, essa é da Amazon. E é da Netflix? A da Netflix foi a Boate Kiss, né? Mas aí a minha participação foi mais afetiva do que... Quer dizer, não foi afetiva, foi uma participação profissional. Mas foi uma sequência de cenas. Eu fazia um juiz, já no final do processo, que estava julgando um desenvolvimento surreal da história, porque os pais, num certo momento, acusaram, os pais das vítimas, né? Acusaram o Ministério Público de estar sendo leniente com as autoridades da cidade, com a prefeitura, com a Secretaria de Segurança, com os bombeiros, todo mundo que deveria estar zelando pelo bom funcionamento do local, e se omitiu, e isso ocasionou a tragédia, porque não tinha extintor funcionando, as saídas estavam bloqueadas, enfim, o poder público tinha se omitido na fiscalização. E o Ministério Público, ao invés de fazer carga contra essas pessoas, não, acusou apenas os responsáveis pela banda e pela boate. E os pais, então, acusaram o Ministério Público de estar sendo conivente com um crime. Para quê? O Ministério Público acusou os pais de calúnia, difamação e injúria. E os pais foram a julgamento. Eu era o juiz desse momento. Corri o risco dos pais saírem do meu tribunal presos. O que seria um absurdo dos absurdos? Você perde um filho ou uma filha numa tragédia social, de um incêndio, causado pela omissão, a negligência do poder público, você acusa e aí você sai preso do tribunal? Só no Brasil. Né? Só no Brasil a inversão de valores levaria a isso. Esse foi o momento que eu julguei. Uma cena pequena, mas muito importante, muito impactante. E como a minissérie? A série foi um fenômeno mundial. Foi o 6º programa mais visto na Netflix no planeta. E aqui no Brasil também. Então eu era parado na rua. Eu que fiz uma micro participação. Parabéns, você esteve ótimo. Aquela cena me fez chorar, foi maravilhosa. E realmente, a série é muito comovente. Foi um trabalho do mais alto nível. A Júlia Rezende, o Gustavo Lipstein, a Marisa Leão, o Thiago, tá todo mundo envolvido ali. Merecem todos os parabéns, que foi um trabalho
primoroso do início ao final. Eu vi. Foi incrível. Que eu queria perguntar sobre isso. O Rosimir Cerâmica, ele está falando assim, Cíntia, ri demais quando em uma cena a atriz fala que não é Jurema, e sim Juvencio. Aí ele se pregou uma peça no nosso amigo aí. Mas esse trabalho, ele não... É porque eu gostei tanto dessa cena, nós fizemos um... É um roteiro que eu escrevi. É um roteiro de um longa-metragem que eu escrevi, uma ciranda amorosa, que todo mundo tem um outro. E esse outro tem uma outra, e a outra tem um outro. Todo mundo trai todo mundo. E começa com uma garota de programa, aí vai para um estudante, vai subindo na escala social até que chega no senador. E o senador contrata aquela garota de programa lá do início. A ciranda se fecha. Só que ele descobre que a garota de programa não é uma garota, é um garoto. Mas aí ele fala, viver é fazer, é ter jogo de cintura. Então essa é a única história de amor que dá certo dentro de todas as outras, né? Mas eu escrevi esse roteiro e não conseguia ainda filmar isso. E nós fizemos aquilo que vocês viram, é só um teaser, como se fosse um promo para a gente conseguir um financiamento, dinheiro para a produção do filme. É uma comédia. É uma comédia romântica, absurda, em que tudo dá errado, porque todo mundo trai todo mundo. Nossa, vamos ver isso aí acontecer, viu? Mas você dia sai. Mas você também se dedicou a escrever, não foi? Durante o período da pandemia. Vi que você fez joguetes, títeres e de uma trilogia, não é isso? Uma trilogia. Esse projeto está sendo ainda desenvolvido? Eu escrevi, o primeiro volume dessa trilogia foi escrito há 15 anos, eu não consegui editora e engavetei. E aí, há 2, 3 anos, algumas pessoas me disseram, aquilo ali é legal, vale a pena, vamos tentar agora, porque não existiam as editoras independentes, em que você banca o seu próprio livro. Na época não tinha isso. Agora tem. E aí eu pensei, aí eu mexi um pouco no livro para situar em termos sociopolíticos, porque na época não precisava, a gente estava vivendo aquela época, 2002. Agora passaram-se 20 anos, então ninguém sabe como é que é. Equipamentos obsoletos, não tinha... Tudo era diferente, né? Na tecnologia. Virou um livro um romance de época, que já passou tanto tempo. E aí eu pensei, eu vou continuar isso com esses personagens até hoje em dia. Fazer uma versão, as mesmas famílias, as ricas, as pobres, as brancas, as negras, o asfalto e o morro carioca, e a criminalidade. Os crimes têm consequências. Então eu publiquei o primeiro, escrevi imediatamente o segundo, que é 11 anos depois, o primeiro é durante a eleição do Lula, o Carnaval, 2002. O segundo é 2013, na época dos Black Blocs, que estavam quebrando tudo no Brasil inteiro. E a gente não entendia o que estava acontecendo. Agora a gente entende, que a gente olha para trás e vê o que aconteceu. As consequências e as intenções daquele momento. Sim. Agora a gente vê. E aí agora eu terminei o terceiro, já mandei para a editora, vai ser lançado daqui a 3 meses, chama-se Mamulengues, porque ele vai se passar durante a campanha eleitoral que nós acabamos de viver, onde tinha 2 mamulengos, o Lula e o Bolsonaro, mas como os mamulengos e os marionetes. Mas quem manipula quem? São os mamulengos que manipulam os marionetes ou os marionetes que manipulam os mamulengos? Né? É um sistema eleitoral dúbio, porque quem carrega os mamulengos são os marionetes. Então quem está levando o mamulengo para lá e para cá é o marionete. Então você pode dizer que o mamulengo manipula os marionetes, mas também pode dizer que os marionetes manipulam os mamulengos e que todo mundo se manipula uns aos outros. Essa é a questão que o romance levanta, mas em deferência aos tempos politicamente corretos que a gente vive, que exigem termos neutros, eu não quis chamar de mamulengos nem mamulengas, e botei mamulengues, que é uma linguagem neutra que serve para todo mundo. Isso. Até para Simone Tebet. Agora nós temos algumas mudanças, né? No nosso português aí, com adaptação mesmo da nova realidade que vivemos, né? Inclusive né? Tem coisas que são mais difíceis.
como a questão da negritude. Sim. Você usar certas expressões, tipo, como humor negro, que você tem que pensar, né? Se uma coisa é você botar na boca do personagem falas racistas, e aí vale tudo, porque o personagem, não, ele fala o que ele bem entender, é problema dele, ele é o personagem. Mas quando é o narrador que está falando, você tem que tomar cuidado. Aí, para não escorregar em termos que são da linguagem corriqueira cotidiana, estão incorporados na nossa cabeça e saem, né? Coisas que... Mas isso é uma discussão que vai ter que ser feita a nível da sociedade. Sim, Né? ainda vai levar um tempo para isso, né? Para se organizar. É uma questão ampla, mas que não sou eu não tenho muito lugar de fala nesse sentido. Né? Porque eu não estou do lado oprimido nessa questão. Eu estou do lado opressor, infelizmente. Né? Então, é melhor eu me calar e esperar o diálogo vir do outro lado. Melhor, porque hoje em dia tudo dá cadeia. Tudo dá cadeia. O Kiko está dizendo assim, chefe, o cantor Seu Rogério quer saber por que é tão difícil entrar no mundo da interpretação, atuação artística. Seu Rogério fez a pergunta, eu não ouvi. Desculpa, Rogério. A pergunta é essa. Eu não sei. É difícil? Porque eu não sei direito o que ele está se referindo. Essa questão que eu estava falando lá no começo do verão da anistia, existia o chamado teatrão naquela época, que eram as companhias já estabelecidas, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Amor Chagas, eram companhias que já tinham décadas de estrada, eram atores profissionais. Do outro lado, tínhamos nós, tínhamos 20 anos a menos e um tesão danado para fazer. E a gente... Como é que eu vou conseguir uma vaga na companhia da Fernanda Montenegro ou uma vaga na Globo? Essa questão não se colocou muito para a gente. Nós fomos lá e criamos nossas próprias companhias, tirando recurso da nossa mesada, fazendo o cenário com caixote. Tem uma frase feita, um clichê, mas que eu acho muito cabível em certos casos. E estou falando isso porque eu acho que aquele momento é muito parecido com o de hoje. Volto a falar disso. A frase sem saber que era impossível, eles foram e fizeram. Porque eles não sabiam que era impossível. Então eles foram fazendo. E aí fizeram. Mas era impossível? Não era impossível. Nós já fizemos. E nós fizemos isso com as nossas vidas, naquele momento. Os vários grupos, que hoje em dia, nesses grupos, tem Débora Bloch, Andréa Beltrão, Antônio Graça, Chico Dias, Pedro Cardoso. Ou seja, são as pessoas, além das que eu já citei, tem Luciana Braga, Patrícia Pilar, tem um monte de gente que começou nesses grupos, nessa época. Essa época da primavera da anistia de 79. Sim. Hoje em dia é um momento muito parecido. Então, esse é um momento em que dá para você fazer qualquer coisa. O sonho, durante algum tempo, será possível no Brasil. Não sabemos até quando. Não foi possível nos últimos 4 anos, mas agora voltou a ser possível. Voltou a ser possível sonhar. Então, quando pergunta, mas por que é tão difícil? Não é tão difícil. Acredite, não é tão difícil. Seguir, não né? pense que é impossível. Vai lá e faça. Dá para fazer. Ir atrás. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento onde nós temos umas leis de incentivo, o que nos facilita muito a vida. Só que é uma parte burocrática também, que você precisa seguir o passo a passo, né? Mas não é impossível. Segue o passo a passo e vai em frente. O negócio é não desistir. Não pode desistir, né? E tem que correr atrás. Mas eu acho que também não pode ficar esperando. As leis de incentivo nem sempre existiram. E elas não têm um lado só positivo, não. Elas têm um lado negativo, que nem vale a pena entrar aqui, mas tem um lado negativo. O lado negativo é exatamente um certo comodismo. Não, então vamos esperar escrever nas leis e o patrocínio sair, a gente faz. Aí você vai ficar chupando o dedo. Então, talvez seja melhor reduzir o objetivo, em vez de fazer um longa-metragem, faz um curta. Faz um curta com seu dinheiro, com seus recursos, com dinheiro emprestado, fiado, emprestado. Se vira. Faz um curta. O curta pode abrir caminho para o longa. Não deu para fazer um curta, faz um teaser de 2 minutos. Mas faz.
não espera a lei de incentivo pintar, o patrocínio cair do céu, porque você pode ficar frustrado. Pode demorar muito tempo, eu acho melhor ir fazendo. Porque depois que você coloca a roda para girar, ela ganha uma inércia que é positiva. Ela vai girando. Se você não bota a roda para girar, você fica na inércia negativa, nada acontece. É isso aí. Então, os chineses têm um ditado muito interessante. Toda jornada longa começa com um passo curto. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro, dê o segundo e siga na sua jornada longa. Se precisar de patrocínio, ele vai pintar no meio do caminho. Mas não fique parado esperando. Você falando nisso aqui, entrou o meu sócio aqui, Giovanni Pires, ele que foi o idealizador do Tiradentes, que vamos estar rodando ano que vem. Foi uma longa jornada também, não foi fácil, mas estamos no caminho e já com pretensões aí mais positivas, bem positivas e concretas, para rodar esse longa. É o Giovanni Pires, oficial, que está aqui conosco, é meu sócio, e ele que me convidou para fazer parte desse sonho, e nós penamos, né, Giovanni? Penamos, mas tá aí, tá acontecendo. Tá indo, tá indo. Ele está aqui comigo. E seja bem-vinda, Daniele, também, Gargione, seja bem-vinda, a Prícia Oficial, a nova contratada aí da banda Cintura Fina, que esteve comigo também aqui na live. Seja bem-vinda, Prícia. Giovanni está dando boa noite aqui para o pessoal. Tiste Bach, good morning, good night, não, good evening. Good evening, dear. Ela está aqui comigo. Hi, beautiful Cynthia. Hi, querida. E dear, né? Tem que falar inglês, porque ela é americana, está aqui comigo, sempre está me acompanhando aqui também, nos meus trabalhos. E estamos chegando ao final dessa live linda, maravilhosa, incrível. Ela está dando hi para você, viu? Hi, o Paulo. What's your name? Hello, honey. Tis Bach. Glad to meet you. Ele fala melhor que eu, viu, Tis? It's a pleasure to be here and to know you're there. Oh. Morou tantos anos lá também, né? Dei aula de inglês muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Antes de ir para os Estados Unidos? Não, depois, dos 18 aos 25 anos, mais ou menos. Ela está botando coração, ele fala inglês. Olha que bonitinho. E eu gostaria, está terminando nossa live, incrível. Lidiane, boa noite, você, amiga Lidiane, Goiás. Boa noite, Lidiane, seja bem-vinda. E estamos terminando, infelizmente, né? Nessa live incrível. Voltaremos em breve, né? Com novidades. Mas, Paulo, hoje, além de você estar escrevendo, né? Esses escritos aí, desses títeres, né? Joguetes, o que mais temos aí que o Paulo está desenvolvendo? Tem alguma perspectiva para os próximos anos aí, capítulos da sua vida? O que eu estou fazendo atualmente, o mercado como ator parou um pouco. Eu não tenho nada em vista como ator. Em compensação, eu tenho muitos projetos como autor, como roteirista, algumas séries de época, algumas séries contemporâneas, uma adaptação da trilogia, obviamente, Títeres e Joguetes, já está em alguns canais, algumas plataformas, sob análise. É um processo que demora um pouco, mas 1 ano, 2 anos, deve ganhar as telas. A trilogia vai ganhar ou 3 temporadas de uma minissérie ou uma telesérie contínua de 60 episódios. Bacana. Eu tenho um sitcom para os canais a cabo. E esse longa que vocês viram a cena final do Juvencio, que eu estou tentando ainda emplacar. Eu tenho um portfólio, a minha produtora tem um portfólio de mais ou menos 8 projetos do audiovisual. Então, os próximos 5 anos vão ser dedicados a isso, menos ao trabalho como a interpretação, como ator, e mais como autor e produtor desses projetos, além da minha carreira literária. Eu vou escrever 2 livros, um para ser lançado em dezembro, depois, em julho vem o 3º volume da trilogia, encerra a trilogia, e em dezembro tem Os Corsários do Rio, que é sobre as invasões francesas aqui no Rio de Janeiro, e no outro ano O Sol do Sul, que é sobre a fundação da cidade americana lá no Oeste Paulista. Então, a agenda como autor e produtor está cheia. Que maravilha.
O Giovanni está dizendo alguma coisa aqui que eu não entendi. Bem-vindo a Tiradentes, corra, bem-vindo a Tiradentes. Que é isso, Giovanni? Fala de novo que não entendi nada. Eu estive em Tiradentes em novembro, na feira literária lá. Eu fiz uma palestra lá, cidade maravilhosa, né? Uma delícia, uma delícia. E a feira literária é muito bacana, é muito legal. Está começando ainda, foi o terceiro ano, mas promete. Um dia vai chegar ao nível de Paraty. Muito legal. Flit. Paraty é forte, né? Eu morei no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de conhecer Paraty. Muito legal, Paraty, né? Olha quem entrou aqui Mas conosco. Tiradentes está ali, ó. Está brigando pela liderança. Está aqui conosco o Werner Schunemann. Entrou aqui. Seja bem-vindo, Werner. Estou com saudades. Está aqui o nosso diretor aí do filme Tiradentes, né? Que vai estar rodando aí esse filme, esse longa-metragem. Está aqui conosco. Seja bem-vindo, Werner Schunemann. Estamos terminando já, chegando ao fim da nossa live. E boa noite, Ricardo, também seja bem-vindo. E o povo entrando, viu? Mas eu quero agradecer aqui muito pela participação de todos vocês, muito obrigada. E agradecer em especial ao meu convidado, né? O ator Paulo Reis, aí, um grande, brilhante ator, né? Gigante em filmografia. Nossa, eu estava lendo tudo assim, eu digo, minha gente, ele já fez muita coisa, muita. São 45 anos, né? O Werner está dando boa noite. Boa noite. Olha, boa noite para ele, sou fã dele. O Werner está desenvolvendo também outros projetos. Ótima live, Paulo, dá show. A Ana está falando aqui. Ricardo Bandeira, porque todo cais é uma saudade de pedra de pedra. Você não entendi nada. Vocês falam errado, a gente não consegue entender. Agradecer, Paulo, muito obrigada pela sua participação. Espero revê-lo em breve, né? E já fica aqui o meu convite para você ser o meu convidado aqui no jornal. Eu também escrevo para um site também e para um portal. E gostaria muito que você estivesse comigo. Vou estar indicando você para outros apresentadores. Posso? Que maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. O contato foi maravilhoso. Adorei estar aqui. Foi uma experiência ótima. Muito obrigado. Espero repetir em breve. Em breve, sim. Eu também. A gratidão a todos. Gratidão especialmente a você, Paulo. Muito obrigado. Lamento chegar atrasado. Perdi algo muito bom. Você perdeu tudo muito bom, velho. Fica para a próxima. Um beijo no seu coração, velho. Tchau, tchau. Tchau, 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 beijo, Paulo. Tchau. Coraçãozinho aqui para você. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.